Então, o encontro agora vai ser o último domingo de cada mês, começando agora em abril de 2015. Nós, a Roseli, aí que não conhece ainda o trabalho, nós fazemos um encontro, uma ação social há 15 anos. Nessa plataforma, eu creio que há 6 anos, mais ou menos, passamos por várias, e essa acabou se tornando a melhor, porque tem slide, porque é só um link, né, que nós... Boa noite, Anderson, e fica tudo mais fácil. Então, como eu coloquei no tópico ali no Facebook, alguns assuntos, principalmente no inbox, né, mas foi pedido para falar sobre estresse, e eu achei bem pertinente porque o estresse tem tudo a ver com a síndrome do pânico. Muitas pessoas falam que eu não sei o porquê eu tenho, não sei porque apareceu, foi do nada, eu era normal antes disso. Então vamos ver se você é ou não é estressada, né, Decinha? Porque como para nós entrarmos a ter um quadro de síndrome do pânico ou uma ansiedade aguda, eu preciso ter algumas características, e dentre elas, e é um pilar muito importante dentro da personalidade, que é simplesmente a pessoa, ela não consegue se observar, ela não dá conta, né, antes de abrir o quadro de síndrome do pânico, anteriormente a isso, dando uma impressão que estava tudo normal, ela trabalhava, namorava, não tinha medo de nada, ou se tinha medo era pouco, era um pouco tímida, era um pouco depressiva, era um pouco estressada e assim por diante. Em todo caso, quando depois que a síndrome do pânico é estabelecida, quando se abre o primeiro ataque de pânico, o famoso ataque de pânico, aí a pessoa... ao longo do tempo, caso ela se interesse, ela vai estar pensando, olha, essa característica eu tenho, eu sempre fui assim, algumas vezes, é verdade, isso ao longo de um tempo. Então ela vai descobrindo isso se a pessoa realmente parar para solucionar o problema, se ela parar realmente para ver quais são as questões envolvidas para quem tem síndrome do pânico, porque a maioria continua com o mesmo comportamento, só piorou, porque agora tem a síndrome do pânico, mas o comportamento acaba sendo o mesmo, a personalidade acaba sendo a mesma e vai agravando, porque... né, se antes estava complicado, depois com o ataque de pânico, sintomas, medo do medo e tudo mais, e tudo que pode estar desenvolvendo a partir disso, logicamente que as coisas vão piorando. Mas, fundamentalmente, ela não mudou. Se está mudando, é mudando para pior. O simples fato de simplesmente ela não dar conta das suas questões, ver realmente o que tem na personalidade dela que colaborou com aquilo. Por exemplo, se eu tenho um momento que eu abro uma diabetes tipo 2, por exemplo, eu tenho vários fatores que me fizeram ter diabetes, por exemplo. Então, eu consumi muito açúcar, aí isso produziu, deu pico glicêmico, aí eu tive que produzir mais insulina, o meu organismo entrou em colapso, ou eu era muito estressado e desenvolvi a diabetes tipo 2 e tudo mais. Vários fatores, mas vamos colocar esses dois. Quando a pessoa abre o quadro de síndrome do pânico, ela não pergunta o porquê ela desenvolveu. A diabetes, sim, a pressão arterial, sim. Tudo isso nós damos conta de saber, né? Então eu corto açúcar, eu corto sal, eu vou fazer yoga, eu vou mudar algumas coisas na minha vida, né? Porque vou fazer atividade física. Quando se fala em qualquer comprometimento mental,
E mais ainda, quando se tem o rótulo de ser um problema psiquiátrico, aí vem preconceito, aí vem o medo, e a pessoa não faz uma pergunta clássica. Bom, por que eu desenvolvi isso? Eu tenho que ter respostas. Eu vou fazer perguntas e eu quero respostas. Mas essa pessoa, ela nem perguntas, ela não faz perguntas. Ela não vai em cada profissional perguntando. Aí você percebe que a pessoa fica somente preocupada com sintomas. Porque é complicado mesmo, né? Nós somos muito ligados às questões do corpo, à reação do corpo. Dá medo quando o coração dispara, quando dá tontura, quando você fica transpirando, quando... Enfim, né? Lógico que isso é gritante, é preocupante, né? Isso toma a atenção de todos nós. Em relação ao estresse e à síndrome do pânico, eu coloquei eu e você tudo a ver. E realmente é tudo a ver mesmo. Então, o corpo dá sinais de estresse. Se nós lermos aí essa tabelinha no rapazinho, nós vamos reconhecer vários sintomas bem parecidos com agora no quadro de síndrome do pânico. Então, dificuldade de concentração, nós temos milhões de pessoas que reclamam disso lá na comunidade da síndrome do pânico no Facebook, dor de cabeça, enxaqueca por dias, uma dor de cabeça cíclica. Eu tenho aí quadros de pessoas sinalizando que ela ficou apática. Nós vamos ter a ansiedade aí, nós vamos ter a raiva, tensão muscular, né? Dói tudo depois de um ataque de pânico, ou quando acorda, aí desenvolve ou não a fibromialgia e tudo mais. Problemas no estômago, isso aí é campeão de audiência, né? Todo mundo normalmente começa com uma gastrite nervosa, né? Sempre dói o estômago. Dificuldade no desejo sexual, isso pode estar atrelado muitas vezes inclusive à própria medicação, que depois começa a tomar um antidepressivo, e a fadiga. Então, como vocês podem observar, nós temos um quadro muito equiparado, muito equivalente ao quadro dos sintomas e características de síndrome do pânico. Portanto, há de ter alguns links, algumas ligações, e na minha opinião, o estresse é o combustível. Nós falamos que a ansiedade é o combustível. A ansiedade, ela é inerente ao ser humano. Se não fosse a ansiedade, nós não chegaríamos até aqui. O ser humano, ele precisa gerar um nível de ansiedade para várias coisas. Dentre elas, desde os primórdios, nós precisávamos ter uma ansiedade para preparar o corpo para a fuga ou para a luta. Isso todo mundo sabe. Agora, o estresse já é algo disfuncional. A ansiedade, se ela for basal, se ela for no nível normal, que movimenta a vida, faz inclusive nós termos o impulso de ir fazer um projeto, de gerar uma expectativa. Isso tudo vem da ansiedade produzida pelo nosso organismo. No nosso caso, quando se abre o quadro de síndrome do pânico, aí as coisas mudam de figura, porque essa ansiedade ela já está num colapso, porque antes de você abrir um ataque de pânico, você fez com que o teu organismo, as questões emocionais, questões orgânicas, as questões metabólicas e tudo mais, entrasse num grande colapso. Entrou no grande colapso, eu aí acabo tendo um desequilíbrio e eu vou ter um bom tempo para equilibrar tudo isso de novo. Então vamos falar do estresse, puro e simples. É um conjunto de reações não específicas manifestadas por um organismo vivo, quando submetido a estímulos que ameaçam o equilíbrio orgânico. Nós temos aí no reino animal um nível também de estresse. Em gatos, em cachorro, né, em outros animais, nós temos sim, é verdade, mas nada comparado ao que nós, seres humanos, que somos animais racionais, nós produzimos muito isso por causa, né, da forma que nós fomos feitos mesmo, né? Então, o que representa o estresse para nós humanos?
o que está ali embaixo, síndrome geral de adaptação. Eu recebo algo impactante na minha vida, eu vou ter que pegar o meu organismo, o meu pensamento, as minhas questões metabólicas, o meu equilíbrio todo, que levou um impacto muito grande, que é o estresse, produziu hormônios, cortisol, fez aquela bagunça, doeu meu estômago, fiquei com uma dor de cabeça tal dia por conta do estresse. O nosso organismo, ele tem que organizar isso, ele tem que se adaptar. Então ele vai refazer os hormônios, ele vai baixar a bola, né? Nesse estresse grande que nós recebemos, a pressão arterial sobe, o coração dispara e o nosso próprio organismo, ele equilibra. Imagina isso sempre. Não é que eu fiquei estressado numa situação pontual. Eu sou estressado. Olha o que a Roseli escreveu. Eu sou estressada. Então ela é estressada, ela não está. Não é um momento ou outro, faz parte de um traço dela, de personalidade. Isso com o tempo acontece o quê? Eu começo a repetir, ao ponto desse mecanismo que ele se adapta a tudo isso, se reorganiza, ele não consegue mais. Aí estabelece a síndrome do pânico. Uma das causas, né? Estou falando mecanismo, inclusive vou falar bastante um pouquinho sobre o mecanismo de defesa que acaba sendo tudo isso. Então, como mais ou menos eu expliquei, eu tenho agentes externos, educação, cultura, economia, abandono, luto, maus tratos, vividos ou não, ilusórios ou não. Eu vou ter estressores. Esses estressores nós podemos falar sobre físicos, químicos e psicológicos. Exatamente. Olha só, Roseli, isso tudo para você são agentes estressores, não é? Para você e para todo mundo. Não é nada fácil passar por tudo isso, né? Então você primeiro tem o estresse pós-traumático, principalmente depois de um sequestro, né? Então é natural. Então tudo isso impactou o teu organismo e você entrou em colapso. Então na hora que esse mecanismo de colocar tudo no lugar já não é possível. Então, eu tenho estressores físicos, químicos e psicológicos. E qual é a condição? Abre-se o estresse. Aí eu vou passando todo dia me estressando, acabo virando o meu rótulo, então a minha personalidade, eu sou estressado ou estressado e pronto. Bastou. Aí tem que dar conta de tudo isso. Agora, o que nós vamos fazer com tudo isso que aconteceu com a gente? No teu caso, por exemplo, são coisas reais. Agora, você poderia reconhecer, pelo menos, que muitas pessoas vão receber esse impacto e elas conseguem, de alguma forma, resolver o mais breve possível, ou que isso não torne-se um transtorno de pânico, ou de agorafobia, de toque e assim por diante. Então nós temos que ver o que tem também em nós que acaba proporcionando ou potencializando, melhor dizendo, tudo isso que já é muito sofrimento. Porque, Roseli, nós temos duas coisas muito interessantes. Nós temos a dor, ou qualquer condição, que ela é primária, e temos a secundária. A primária é aquela que é mesmo sequestro, perda da mãe, desemprego e tudo mais. Isso tudo são condições dolorosas, preocupantes. Ok, é legítimo. E existem situações que nós imprimimos em tudo isso outras coisinhas a mais, que faz parte da tua educação, da tua história, das lembranças que você acabou tendo e ficando com ela.
Então, nós vamos colocar nisso que já é dolorido, que é o primário, várias coisas da minha personalidade, das coisas que eu passei. É nesse sentido que nós podemos operar mudanças. Isso, então, nesse momento todo, aqui agora, não sei a sua idade, né? Mas é uma mulher adulta, né? Toda vez que você passa por qualquer coisa agora, então 45 anos, toda vez que você passa algo aqui agora com 45 anos, você busca na sua memória essa lembrança de muito medo, criada, né, com muito medo. Então, se eu passo um abalo emocional no aqui e agora, na sua vida adulta, todos nós, tá? Nós regredimos para situações que nós tivemos como trauma ou com reforço e assim por diante. Então, quais são as situações percebidas como estressantes para nós e para todos nós? Eventos traumáticos, né? Desastres naturais, ou causadas pelo homem, ou ataque físicos, né? Ou no caso sequestro, ou coisas realmente bem impactantes para todos nós. Controlabilidade, quer dizer, quanto mais incontrolável parece um evento, né, maior sua probabilidade de ser percebido como estressante. Então aí vocês começam a perceber o quê? Que a necessidade de controlar a vida, as pessoas, o dia, a noite, todos os familiares, os filhos, passa por essa sensação de estresse causada por medo de perder o controle, que é uma das características da síndrome do pânico. Eu tenho medo de perder o controle, eu tenho medo de ficar louca, eu tenho medo de morrer. Aí cada um vai estar aí elegendo, conforme a sua história, o que é mais estressante, o que provoca um pavor, né? Porque passa do medo, né, Roseli? Né? Pavor, né? Exatamente, assim mesmo. Então, olha só quantas coisas nós estamos submetidos e acaba realmente acontecendo algo para algumas pessoas, uma predisposição a desenvolver isso ou aquilo. Outra condição que nós reconhecemos como estressantes, né? Eventos que desafiam o limite de nossa capacidade e de nosso autoconceito. Mudanças de vida que exijam muitas readaptações podem ser vistas como estressantes. É como eu disse, eu encaro tudo que acontece comigo já a priori, eu preciso me adaptar, readaptar. Quando eu tenho tudo isso fortemente, sempre reforçado, eu acabo impactando o meu organismo. Porque para tudo isso acontecer, eu estou produzindo muitos hormônios. Eu estou desenvolvendo muitos pensamentos. Conflitos internos também tem essa parte, né? Quando uma pessoa precisa escolher entre objetivos ou formas de agir incompatíveis ou mutuamente excludentes. Então, seria o quê? Escolhas. Tem pessoas que consideram extremamente estressante ficar entre duas situações, porque a sensação da perda é inevitável. Toda vez que eu escolho um caminho, isso é para todos nós estamos automaticamente, nós estamos eliminando, excluindo outro algo. Não é isso? Isso é sempre. Está escutando uma furadeira? Vê se é a hora. Isso estressa ou não estressa? Vê se me estressa uma pessoa no domingo à noite. Não é? Aí você tem que simplesmente deslocar do barulho para continuar falando. Olha só como é que é a vida. Se eu tivesse num padrão de estresse muito grande, eu ia pedir licença e ia gritar pela janela. Não é? Então eu tenho que fazer o quê?
aquilo está acontecendo, está no horário pela lei, né? E eu estou aqui, eu tenho que focar. Então o foco é algo importante. Por quê? Vocês aqui são assim infinitamente mais importantes do que eu estar me dando conta do barulho. Então eu prefiro focar em vocês. Lucila, você concorda que a terapia cognitiva comportamental é a mais eficiente para... Eu concordo, Anderson. Só eu não concordo que é para todo mundo. Nenhuma terapêutica é boa para todo mundo. Nenhum antidepressivo é bom para todo mundo. Nenhum ansiolítico é bom para todo mundo. Nenhuma terapêutica é melhor para todos. Mas o método, né, as técnicas desenvolvidas ali, e a dinâmica apresentada pela terapia cognitiva comportamental, ela realmente alcança um índice de remissão e de adaptação bem interessante e comprovada no mundo inteiro, né? Hoje se fala no tratamento de síndrome do pânico e basicamente todo o transtorno de ansiedade, a dobradinha, né? Medicação e TCC. É muito boa, Anderson. Só que não, dependendo, se o profissional ele for habilidoso, ele consegue no segundo, terceiro e quarto momento que o seu cliente absorva o interesse, né? Porque são técnicas extremamente eficientes, porém requer muito e fundamentalmente a colaboração do cliente, né, da pessoa. Então, se ela não estiver disposta realmente a passar por tudo isso, né, de estar realmente ela tem que estar preparada, né? Isso, porque tem clientes que não suportam mesmo, nem a ideia. Então, acho que vai da habilidade também do profissional, né? É mesmo, Decinha? Tá duro, né? Mas consegue, viu? Tem que ver também o que é em você, se você também não encontra nenhum profissional bom, Decinha, ou se alguma coisa em você também, que você tem a tendência a pensar sempre assim. Eu tive vários casos de pessoas assim, que o problema era confiar nas pessoas. Eu já vi isso tudo. É verdade, Anderson, é verdade. Dá para resumir, sim. Roseli, basicamente é uma terapia considerada, entre aspas, breve. Ela tem uma estrutura muito bem montada, aonde o profissional, Roseli, tem várias técnicas. Dentre elas, eu vou citar algumas, são muitas, né? Mas aqui vai dar um exemplo bom em relação à técnica. Então, por exemplo, a Roseli, ela tem sérios problemas que ela sempre vai ter uma leitura do corporal, que quando o coração dela vai disparar, é porque ela vai ter ataque de pânico. Então, o que o profissional TCC faz, né? Que tem abordagem de terapia cognitiva comportamental? Ele vai produzir dentro do consultório o aumento da sua frequência cardíaca. Então, você vai ficar correndo no lugar, ele vai fazer você girar, se teu caso for tontura. Então, significa o quê? Que ele vai simular um sintoma seu físico e, ao mesmo tempo, vai ensinando você a controlar aquele sintoma. Isso por reforço, você vai reforçando tanto saber que você pode produzir tontura, coração pode disparar, qualquer sintoma, né? Depende muito do cliente. E você começa a administrar aquilo super bem. E quando você for realmente ter a tontura, for realmente ter o coração que disparou por conta de uma adrenalina maior, você já não entra em pânico, porque olha só, ansiedade e ataque de pânico não são as mesmas coisas, nem dentro do cérebro, são departamentos diferenciados.
Então eu posso sentir a ansiedade e na hora que eu for fazer a leitura do meu sintoma, eu já não tenho ataque. Porque o problema é a leitura equivocada do sintoma, que você abre o quadro de síndrome do pânico, ou melhor, o ataque de pânico. Não é isso? Nesse sentido, eu vou estar aí, depois que foi feito o trabalho todo no consultório, nós temos técnicas. O cliente ele fica muito envolvido com tarefas, ele vai ter sempre que estar anotando de manhã à tarde à noite aonde ele alterou sintomas físicos, pensamentos obsessivos, em que momento, em que situação vai dar aí um grau de ansiedade, se foi 0, 10, 50. Então tem tarefas para casa, tem lembretes, tem uma forma de reforço de gratificação quando você conseguir alguma coisa. Tem a exposição em vivo, que seria fazer tudo isso. Eu tenho medo de pegar o elevador, eu tenho medo de passar por um túnel. Então tudo isso acaba sendo vivenciado com o nosso cliente muito mais instrumentalizado para passar por tudo isso. Então ele vai aprender técnicas de controle, relaxamento, respiração e tudo mais. Então isso chama de sensibilizar, é o nome técnico. Eu vou desensibilizar o que estava ali cristalizado nas minhas questões psíquicas, a forma que eu sempre vejo o coração disparando e tudo mais. Então é uma técnica extraordinária e funciona muito bem porque você vai recontando ou contando novamente uma história diferente. Então não é que você nunca mais o coração não vai disparar, não é nunca mais você não vai ter tontura, nunca mais não, você vai ter e vai saber redimensionar tudo isso. TCC aqui em Niterói, Roseli, eu tenho que pensar, depois você me adiciona lá no Facebook, porque não é tão simples, não é fácil. No Rio tem sim, né? Olha só, mas nós temos várias outras abordagens que funcionam super bem, né? Não é só a TCC, toda terapia funciona, né? Vamos ter algo mais assim breve e tudo mais, né? Mas eu vou pensar, TCC aqui em Niterói, eu tenho que pensar com carinho, né? Conheço várias outras abordagens, né? Mas TCC não é uma abordagem assim que o pessoal acaba optando, né? Já bastante tempo, né, Roseli? Você sabe qual é a linha que ela defende, a sua terapeuta? Então, olha só, as tentativas de se adaptar à presença constante de um estressor podem esgotar os recursos do corpo e torná-lo vulnerável à doença. Boa noite, Zé. Beijo, meu amor. Saudade. O estresse afeta a capacidade do sistema imunológico de defender o organismo. Olha só todo o processo. Olha todo o processo envolvido. Né? É sempre bom perguntar, viu, Roseli, qual é a linha que o psicólogo defende, né? Ele segue, porque faz toda a diferença. E o cliente ele não tem esse hábito. E eu acho super importante, inclusive, né? O estresse afeta a capacidade, já li para vocês sobre a parte imunológica, isso pergunta. O estresse pode afetar a saúde indiretamente, reduzindo as taxas de comportamentos positivos relacionados à saúde e aumentando as taxas de comportamentos negativos. Então, olha só, isso nós estamos falando da pessoa estressada. Isso, é bom perguntar. Por isso que o nosso grupo é legal. Porque o que nós tentamos passar para vocês, de uma forma realmente do grupo, seria o quê? Informação. Para quê? Para vocês procurarem os profissionais e terem mais argumentos, saber um pouco mais sobre o que vocês estão passando, porque são elementos que os profissionais precisam, inclusive. Né?
trabalham com isso, inclusive, né? Então, quanto mais, quando o cliente ou o paciente souber mais de si, falar, fazer a pergunta correta, facilita muito o tratamento. Então eu coloquei para vocês, eu sempre coloco isso, e eu reforço sempre isso, porque só esse quadro que eu acabei de colocar para vocês diz do que nós estamos falando. No mínimo, tirar o medo de que eu vou morrer disso, que isso é uma doença nova e que isso nunca existiu. E que, não, nós estamos falando isso catalogado, porque até na Bíblia tem, né? Até na Bíblia tem casos que você lendo, você tem a certeza absoluta que aquilo é um ataque de pânico, né? Mas, olha só, eu destaquei esse quadro porque eu coloquei em vermelho várias palavras que nós vamos começar a desenhar um quadro interessante. Então, em 1864, a síndrome do pânico tinha o nome de exaustão muscular do coração. Em 1871, era coração irritável e síndrome da Costa. Em 1895, neurose de angústia. 1918, síndrome do esforço. Olha só a fadiga, olha só o coração disparando, olha só até então e quanto tempo tudo isso é da condição humana. Em 1919, coração de soldado. 1939, neurose cardíaca, por isso, né, a preocupação na maioria dos clientes e pessoas com síndrome do pânico, né, é um desespero quando o coração dispara, a pessoa tem certeza que vai infartar e assim por diante. Em 1980, aí sim, né, síndrome do pânico, e atualmente é transtorno do pânico. Nós mantivemos no grupo, inclusive, o nome síndrome do pânico, porque é um nome popular, né, que todo mundo conhece, então por essas questões, mas hoje nós falamos em transtorno do pânico. Então a síndrome do pânico, em conjunto, né, nós temos os fatores genéticos, ambientais, né, e os antecedentes psicopatológicos são componentes importantes para o início da síndrome do pânico, que começa muitas vezes no contexto dos eventos vitais estressantes, como nós conversamos até agora. Então eu vou ter vários fatores que vão estar colaborando para que isso ocorra, não é? Lucila, embora eu concorde que a terapia cognitiva comportamental seja o melhor método, as pessoas querem resultados para... É verdade. Mas nós temos outras abordagens também interessantes, né? Bem interessantes para poder... É por isso que eu sou a favor da terapêutica integrativa, sabe, Anderson? Eu gosto muito do olhar do profissional, que ele vai se equipando, né, de várias abordagens e pelo menos métodos para poder alcançar com aquele cliente, que ele é único, né, não serve para todo mundo, e que eu possa estar lançando mão de várias técnicas pertinentes para aquele caso, para aquela pessoa, né? Então a psicanálise, ela vai estar aí modulando várias técnicas e fundamentando várias técnicas de Reich, de Jung, de Melanie Klein e assim por diante, né? Então eu gosto muito desse olhar integrativo, holístico, e a área que eu atuo, inclusive, né? Então eu gosto exatamente assim. Então, aí eu vou ter vários fatores ali, dentre eles o orgânico, dentre eles o meu ambiente onde eu nasci. Eu vou ter também as questões hereditárias, né, envolvidas e tudo mais. E o que acontece? Tudo isso, até eu abrir a síndrome do pânico, o quadro, eu já estou realmente em algum
processo extremamente estressante, eu vou entrar em colapso, meu organismo entra em colapso e pronto, já estou eu com síndrome do pânico. Mecanismos de defesa ou formas de manejo. O que significa isso? Que a pessoa, ela começa a se revestir de vários mecanismos. Ela, na hora que vai tentar organizar os seus processos psicológicos, tudo isso virou automático. Então, eu procuro na minha memória ao que eu tenho referente ao que eu passei de novo. Eu procuro na memória de novo e eu faço uma trilha associativa e por isso que eu vou ter sempre os mesmos resultados. Não é? Então, nós começamos com comportamento automático, reações orgânicas automáticas. Eu começo a abrir e aumentar o meu mecanismo de defesa para tudo isso. E eu acabo aí tendo também um comprometimento maior, né? Olha só que interessante. Isso aí é um dado de pesquisa. 54% dos pacientes com síndrome do pânico apresentavam história de ansiedade de separação, ansiedade generalizada e fobia social na infância. Olha só. Quase 60%. E o apontamento sobre, né, a ansiedade de separação, ela é fortemente encontrado nas pessoas que desenvolvem síndrome do pânico, fortemente mesmo, né? Então, olha só como é o processo que tudo acaba se dando e vira o que eu coloquei lá embaixo, doença, que seria a própria síndrome do pânico, que é um distúrbio, né? E que hoje chamamos de transtorno. Então, eu tenho reação de alarme, eu vou tendo sempre reação de alarme. A resposta fisiológica, nesse caso, tem a função de preparar o organismo para ação que pode ser de luta ou de fuga. Isso aí todo ser humano tem. No nosso caso, esse botãozinho, ele está ali sendo acionado. Parece que ele ficou enterrado no on, né? Ele fica direto produzindo uma reação física, orgânica, de luta, fuga, fuga, luta, fuga, luta. O que significa isso? Adrenalina na rede sanguínea quase o tempo todo. Principalmente para quem tem o TAG, né? Aí eu vou desenvolver o quê? Resistência. Sabe como é o negócio do antibiótico? Todo mundo aqui sabe, não sabe? Lembra quando você toma muito antibiótico, quando você tem alguma infecção, alguma questão, uma infecção urinária, nós não fazemos um exame para ver quais são os antibióticos que têm resistência? Ou porque eu tomei muito, porque meu organismo é daquela forma, ok. Nas questões desse mecanismo de luta, fuga, fuga, luta, luta, fuga, o que nós começamos a produzir? Muitos hormônios. E eu acabo impactando o meu organismo, eu começo a desenvolver uma resistência. O organismo tenta reparar os danos causados, reduzindo os níveis hormonais. Cortisol, adrenalina, tudo, enfim. Só que como eu estou tendo muito isso, o meu organismo ele não consegue mais, aí vem o que? A exaustão. O que seria a exaustão? Falhas no mecanismo de adaptação, que seria esse estágio anterior. O meu próprio organismo, ele voltar para a homeostase, que é o equilíbrio. A partir daí, eu posso ter qualquer doença. Então, quais são, Helenira? A resposta de luta ou fuga. Então, eu falei anteriormente, né? Luta, fuga, fuga, luta, esse mecanismo. E qual é a resposta em relação a isso? Maior secreção de glicose, aumento do metabolismo corporal, aumento da frequência cardíaca, pressão arterial, taxa respiratória. Olha só,
Se nós pegarmos os sintomas da síndrome do pânico, sintomas físicos, eu faço um paralelo, por isso que nós temos esse mecanismo atrelado à síndrome do pânico, que é a resposta de luta ou fuga. Enrijecimento dos músculos, por isso que muitas pessoas, para além de tudo que eu falei, acabam abrindo o quadro de fibromialgia, diminuição da saliva e digestão, aí começa o comprometimento no estômago, quando não uma gastrite, quando não uma úlcera, e assim vai. Secreção de endorfinas em excesso e sempre constante. Contração dos vasos sanguíneos superficiais, mais glóbulos vermelhos e brancos. Então, o que eu acabei de dizer? Que esse mecanismo, que é natural do ser humano, que esporadicamente nós vamos ter em situações reais de perigo, que lá os nossos ancestrais precisaram muito, né, para poder sobreviver, lá no tempo das cavernas, lá na frente do mamute e assim por diante. E eu acabo produzindo isso sempre. E eu vou comprometer o meu organismo. Desta forma, eu entro nesse colapso que nós estamos conversando desde o comecinho da nossa conversa. A reação de alarme. O que acontece quando esse alarme, né, esse botão on-off, e que para nós fica no on direto, ou maior parte do tempo, o que isso acontece? Reação de alarme. Aí começa perda de concentração mental, fadiga fácil, fraqueza e mal-estar, instabilidade emocional, descontrole, agressividade, irritabilidade, aí vem depressão, angústia, palpitações cardíacas, suores frios, tonturas, vertigens, dores musculares de cabeça e dores de estômago. Olha só. Prestem atenção. Patologias associadas ao estresse. Anorexia nervosa, diabetes, hipertensão e doenças coronárias, afecções respiratórias, alterações do sono, ansiedade de pânico, né? Poderia ser ansiedade e pânico, o transtorno obsessivo compulsivo, o alcoolismo crônico ativo, hipotireoidismo, transtornos de somatização, múltipla sensibilidade química e o bruxismo. Tá bom para vocês? A lista é cardápio 5 estrelas, não é? Isso por conta do estresse. Que isso, ao meu ver, é o causador anterior ao chamado quadro de síndrome do pânico. E o estresse, eu me estressar e ser estressada, está ligado ao meu comportamento. Significa que eu posso mudar. Tem coisas que eu não vou poder estar ali visitando. Agora, por que será que eu me estresso? Normalmente tem a ver com valores e crenças. Quando você muda os seus valores, ou pelo menos questiona os seus valores e as suas crenças, e vê aquilo tudo que não faz mais sentido para você, que você aprendeu por repetição, e você nunca nem parou para pensar o porquê você é assim, assim por diante, e quando você está sentindo na pele estar triste, não viver bem, ou sempre muito irritada, muito raivosa, muito, e pagando a conta no final, eu posso rever. Olha, eu tenho a crença tal, eu tenho o valor tal, eu vou procurar saber por quê, faz sentido, hoje em dia eu pensaria assim, eu tenho que continuar sendo assim. Então, é um trabalho muito, muito importante de autoconhecimento. Quando eu sei de tudo isso, quando eu estou na frente de um psicólogo, um psicoterapeuta, de um terapeuta,
eu conhecendo minimamente quais são as minhas motivações, boas ou ruins, ou funcional ou disfuncional, eu chego para o meu profissional de trabalho e falo, olha, isso está acontecendo, isso aqui que eu quero mudar, porque isso aqui não está me fazendo bem. Então isso é muito importante, porque a conta é paga por nós, com a nossa saúde. Olha só que interessante isso. Dificuldade das pessoas com síndrome do pânico de estar conscientes da ansiedade. Porque nós somos muito impulsivos. Eu falo mesmo, eu quero mesmo, eu brigo mesmo. E nós temos que esperar alguns dias, às vezes horas, para você pagar a conta. Para ter um ataque de pânico, para ter insônia, para doer o estômago. E assim por diante, não é isso? Então, é só uma questão de tempo. Esse fenômeno representaria uma tentativa de evitar conteúdos psíquicos dolorosos. Por exemplo, medo de perder o controle de impulsos agressivos ou medo das perdas ou do amor e aprovação. Isso leva a uma situação em que as pessoas se sentem fora do controle. Então, uma característica muito forte de pessoas que desenvolvem síndrome do pânico, e basicamente os transtornos de ansiedade, é querer controlar. São pessoas centralizadoras. Eu preciso estar no controle. As pessoas precisam fazer o que eu quero, o que eu mando. A vida, ela é muito injusta. Então, se ela não fizer tudo o que eu quiser, eu fico aqui onde eu estou, batendo o pezinho. Aí eu vou ficar extremamente rígida, engessada, mentalmente engessada, não flexibilizo nunca, porque isso significa o quê? Eu perder o controle. Então, as pessoas se sentem fora do controle porque eles não entendem o que estão sentindo. Como não tem uma linguagem afetiva para descrever o que estão experimentando, retornam a uma expressão somática de experiências e de emoções. O que significa isso? Que como eu não sei identificar, eu não sei ter uma narrativa rica que que signifique que eu estou de alguma forma descarregando esse meu conteúdo, em conteúdo que eu estou insatisfeita, que eu estou insatisfeito, como eu não tenho essa linguagem afetiva, os sintomas vão falar por nós. O sintoma, todos eles, todos, só tem uma motivação: dizer para você que algo não está bem, não está legal. É como o caso da febre. Quando nós temos febre, tem um significado. Eu tenho uma infecção, eu estou com algum problema aqui acolá. Da mesma forma, as questões emocionais. Então, todo sintoma, ele tem um porquê. Ele está te avisando alguma coisa. É lá um conteúdozinho seu que aparece aqui no teu corpo, nos seus pensamentos obsessivos, catastróficos, está dando um recado para você. Quando você resolve aquilo que veio distorcido através de sintomas, o que acontece? O sintoma não tem mais o porquê existir. Não tem mais. Porque a única finalidade dele é essa. É a mesma coisa, eu tive febre, tomei um antibiótico, não tenho mais a bactéria ou o vírus, vou lá no laboratório, negativei, estou zerada. Para que a febre? A febre não aparece mais. Só que nós não conseguimos fazer esse paralelo entre as questões psíquicas, emocionais, de comportamento, dos meus valores, das minhas crenças, da minha rigidez com a febre. Nós somos educados a dar valor, a tudo isso, ao corpo, aos sintomas, esquecendo muitíssimo essas questões que não existe diferença, corpo e mente, não existe, isso é uma bobagem. É tudo, é o mesmo sistema.
Nós somos seres sistêmicos. Pegou aqui, vai atingir ali, acolá e assim por diante. Então, as características de pacientes com SP. Logicamente que isso é estudo, é estatística, muitos vão ter outras coisas, mas isso é uma forma muito ampla de pensar sobre as nossas características. Apresentar dificuldade intensa em tolerar e modular sentimentos e pensamentos agressivos e de raiva. Nós só temos uma ferramenta na caixinha, chama-se ansiedade. Duas, e o estresse. Só que nós podemos desenvolver uma caixa de ferramentas muito, muito legal, cheia de ferramentas legais para lidar com problemas da vida, com pessoas, com amores, com relações mãe e filho, pai e filho, com um chefe, com os meus amigos, com uma dor na barriga, com a falta de dinheiro, com excesso de dinheiro. Só que não. Como nós temos essa dificuldade, eu só sei lidar com tudo. A vida, o mundo é uma ansiedade geral. O mundo não é confiável. As pessoas não são confiáveis. Todo mundo, então, só vê tudo de uma forma negativa e pior, resolve tudo da mesma forma. De bebê a idoso, a pessoa vai ter a mesma forma de estar reagindo perante as questões do ambiente, as questões do seu mundo. Por isso que a terapia é importante, por isso que tudo é muito importante. Cuidar de tudo isso é muito importante. Porque você está se instrumentalizando para sair de tudo isso. Então eu estou mudando, eu era tão estressada, aquilo ali me fazia tão mal, e de repente eu mudei, de repente eu revi, não é bem assim, não vale a pena. É aquele famoso papo de sempre. As pessoas com síndrome do pânico e várias outras doenças relacionadas adoram ter razão e estão pouco se lixando se são felizes. Então, nós temos, infelizmente, a necessidade de ter razão e nós não temos o mesmo empenho para ser feliz. Então, eu prefiro entrar em brigas, eu quero ter a última palavra, ninguém me entende, do que realmente eu ser feliz e deixar as coisas simplesmente fluir, passar. E isso significa flexibilizar. Desenvolver essa flexibilidade. Saber que eu não sou perfeita, que o outro também não é. Ele não é também, eu também não sou. Agora, imagina, a pessoa que está correndo atrás de perfeição, ela quer que o mundo seja perfeito. Então eu preciso aprender esse mecanismo de entender por que eu sou assim. Outro estudo que nós tivemos nessa área foi que eventos negativos foram encontrados em 80% das pessoas que desenvolvem síndrome do pânico. Então, estamos falando aí de um percentual imenso. Então, realmente, nós temos eventos negativos e bastante, né, na vida toda. Mas acontece, quem não tem? Quem não tem? Se eu perguntar para o André, se vocês perguntarem para mim, se eu perguntar para o meu ex-marido, para meu pai, para minha mãe, para o meu chefe, quem não tem? É a história humana, a tua história. Sempre nós vamos ter eventos negativos, todos nós. Viver não é brincadeira. A vida, né? A vida está aí. E nós vamos ter. História de ansiedade na infância e comorbidade, como depressão na vida adulta. Lógico que tudo isso vai aumentar a probabilidade. E isso realmente tem. Nós encontramos muitas pessoas lá na comunidade dizendo: eu tenho síndrome do pânico há 30 anos, há 40 anos, há 15 anos, há 18 anos. Mas, se você botar uma lupa, chegar pertinho da pessoa, você vai perceber que ela não tem só síndrome do pânico. Ela tem outras patologias associadas, que é o nome a comorbidade.
Então ela tem depressão, ela é bipolar, que depois desenvolveu a síndrome do pânico. Então ela é diagnosticada com síndrome do pânico e tardiamente com bipolar. Então nós temos vários casadinhos aí. E outras tantas questões envolvidas. Então, às vezes, a síndrome do pânico tem as costas meio largas nessa história. Não é bem assim. Mas o que é importante nós falarmos aqui é sobre ser estressado. Eu sou estressado e ponto. Quem quiser que me engula dessa forma, porque eu sou muito verdadeira, porque eu sou muito verdadeiro. Pense. Porque, mais uma vez, quem está pagando a conta é você. Se tá bom para você, tá bom para o mundo. Então, mais uma vez eu vou repetir aqui. A síndrome do pânico, como qualquer outro transtorno de ansiedade, é da ordem da neurose. O que significa isso? Que ninguém vai ficar louco por conta de síndrome do pânico. Seria impossível, né? É tecnicamente impossível. Então, mas nós estamos num triângulo interessante para nós conversarmos. Maduro, neurótico e imaturo. Pacientes com transtornos de ansiedade mostram menores defesas maduras e maiores defesas neuróticas e imaturas. E olha só que bacana. Por que bacana? Porque eu sabendo disso, eu posso operar mudanças. Eu posso correr atrás do prejuízo. Cabe a mim. A dor é minha. Então, não existe pessoa melhor para tomar uma atitude. Você vai ficar com você para o resto da vida, né? Então, o que nós encontramos em pessoas que desenvolvem transtorno de ansiedade, principalmente caso de depressão reativa também, outros casos, né? Mas vamos focar mais nesse. São pessoas extremamente imaturas, emocionalmente imaturas, que toda vez que tem um problema, ela vai regredir. Toda vez que ela tiver problema, ela vai regredir. Ela não tem como lidar com aquilo ali, ela não sabe lidar de uma forma madura, resiliente, assertiva, acerca dos problemas da vida. A primeira reação dela é: eu não tenho capacidade, eu sou bebezinho, nem vocês não fazem isso comigo, porque eu sou dodói. E são pessoas extremamente fortes, né? Porque para aguentar ataque de pânico só pode ser forte, né? Porque não é brincadeira. O negócio é punk. A gravidade do pânico e a presença de comorbidade, mais uma vez, estão significativamente correlacionados com o uso de mecanismos de defesa mal adaptativos, especialmente as defesas imaturas dos pacientes com pânico. Então significa o quê? Que se eu começar também a olhar esse conteúdo infantilizado, imaturo, e que eu desenvolvi várias defesas para poder lidar com isso, me esconder disso, porque crescer dói. Ser responsável pelas atitudes, pelas escolhas, né? Fazer lá um contrato e assinar e falar: olha, fui eu, assinei, ok, eu me responsabilizo pela consequência, pelo resultado. É muito mais fácil usar a galera para isso. É muito mais fácil. Mas é bacana, só que não resolve. Se resolvesse, estava bom, mas não resolve. Esse é o problema. É só você trazendo a responsabilidade de solucionar que realmente você pode mudar o mundo. Por quê? Todo mundo mudou? Não, o seu olhar mudou diante do mundo. Então a grande autocura vem por esse viés, vem por esse olhar. Se eu mudo, inevitavelmente eu vou começar a olhar o mundo de outra forma e, consequentemente, eu vou ser mais feliz, eu vou ter mais paciência, eu vou entender que é assim mesmo algumas coisas, outras não dependem de mim, outras dependem.
Então eu redimensiono tudo melhor. E quando nós falamos de defesas neuróticas, né, que aí eu não vou falar a parte técnica para não ficar complicado. O indivíduo mantém as ideias, sentimentos, recordações, desejos ou temores considerados potencialmente ameaçadores. São defesas que alteram os afetos, os sentimentos internos ou a expressão dos instintos, fazendo com que o indivíduo pareça estar sempre às voltas com preocupações pessoais e seus problemas insolúveis. Então, essa oscilação, ela é brusca, ela é frequente, a pessoa não consegue manter o equilíbrio. Ela não consegue, porque ela não tem recurso para isso. Aliás, ela tem. Ela só ainda não sabe aonde localizar, e por isso que o profissional vem ajudando. Porque a pessoa não consegue nem achar onde começar, onde que está. Então, o profissional conduz você por esse caminho. Ele auxilia, ele ampara. Para você perceber como é que você reage e por que reage, qual é a causa disso. O que eu lamento muito é que em todas as comunidades sobre transtornos da ansiedade, de humor e assim por diante, é que as pessoas não têm eu lamento, mas entendo, né, porque isso faz parte inclusive do perfil e do traço. As pessoas não se comprometem muito com o seu próprio bem-estar. O ganho secundário, ele é infinitamente maior. O amor próprio quase não está ali presente. Porque a pessoa tem que estar sempre repetindo só como ela sofre, como ela tem sintoma, como a doença dela é pior que a sua. Você coloca algo na comunidade, não só nossa, em quase todas, vem sempre um post atrás ali dizendo, não, mas comigo é muito pior. Então as pessoas estão dentro desse processo cíclico e não percebem que pode ser diferente, deve ser diferente. A pessoa merece que seja diferente, mas ela não consegue perceber isso. Nós fazemos esse trabalho há 15 anos. Eu repito o que eu estou falando para vocês, tirando uma coisa ou outra que vai atualizando dados e pesquisas e tudo mais, há 15 anos eu falo a mesma coisa. Eu, a Dada Lima, os moderadores, né? Mas basicamente a Dada. Agora vocês veem, nós temos uma comunidade de 16 mil pessoas. É compatível você poder estar falando tudo isso e aprender, se informar, para poder ir para a vida e falar com cada profissional, olha isso, como é que é isso? Foi falado isso? O que você acha? Tem como? A pessoa não quer nem aprender. E nós podemos fazer nada, continuar na luta e tentar informar sempre. Porque se uma pessoa se beneficiar, está maravilhoso. Algumas pesquisas têm demonstrado que os mecanismos que o indivíduo utiliza para manejar sentimentos ou impulsos intoleráveis e para lidar com os estressores, como nós falamos até agora, se relacionam com o seu grau de maturidade. Então, cresça, banque, assuma, responsabilize-se, que você vai começar a se curar. Porque olha só que interessante, o estilo de defesa. Porque a defesa, mecanismo de defesa, não é ruim por si, né? Por si só, né? Não é uma coisa ruim. Nós temos, para viver, inclusive, necessitamos. O problema é que, para nós, o estilo de defesa, que acaba sendo extremamente vulnerável, e isso acaba sendo vulnerável para a doença, para ter recaídas, para ter cronicidade. A síndrome do pânico é um quadro crônico. Como assim?
A área médica vai dizer isso mesmo, né? Porque afinal de contas não é vírus nem bactéria. Então, evidentemente, porque depende de você. É o conteúdo seu, das suas reflexões, da sua história. É totalmente subjetivo. Então, só você pode dar conta daquilo ali. Por isso que os médicos não falam que tem cura. E não tem cura mesmo na visão deles. Porque não estamos falando de bactéria nem de vírus. Oi, Viviane. Perfeito? É diferente de dizer que é crônico, é incurável, só tem controle. Isso é balela. É balela. A pessoa pode falar, na minha área, no que eu estudei, o que eu tenho de conhecimento, só tem controle. Aí vai vir o Anderson, que está estudando psicologia, eu vou falar outra, vamos falar assim, olha só, na área que eu estudei, isso, o manejo é esse. Aí vem a neuroplasticidade, vem a neurociência, reforçando o que nós estamos falando. Então, é isso que nós temos que ter, uma equipe multidisciplinar junto com o cliente para poder levar tudo isso à frente. Lógico, eu tomo medicação, faço o desmame da medicação, não mudei nada, sou a mesma pessoa, tenho as mesmas crenças, os mesmos valores, os mesmos traumas, sou infantilizado. Quando passar um períodozinho, eu vou ter recaída. Ah, porque a doença é crônica? Será? Em todos os casos? E quantas vezes nós lemos isso, todos nós, e eu também particularmente, eu fiz de tudo, não sei mais o que fazer. Aí você faz aquela pergunta clássica, então faz uma lista do que você fez. Ah, estou há 20 anos tomando medicação, que mais? Não, só isso. Como assim? Para mais, viu, Anderson? Eu não acredito em cura, eu só acredito em autocura. Porque mesmo quando, vamos lá, eu tenho um problema no fígado, um médico vai lá e tira metade do meu fígado. Beleza, nossa, eu não tenho mais problema na vesícula, vai, vamos fazer mais bonitinho, né? Tem problema de vesícula, tem pedra na vesícula, tirou a pedra da vesícula. Não dou 6 meses, a pessoa transportou o problema do fígado para o estômago. Aí cuida do estômago. Cuidou do estômago, ela vai, aquilo ali, aquele conteúdo ali vai migrar para os rins, para a bexiga. A pessoa vai circulando o problema. Por quê? Então, mesmo em condição de cirurgias, se eu não tiver uma cabeça boa, se eu não estiver equilibrada, se eu não estiver realmente mentalmente bem, eu vou fazer essa dança da cadeira. As minhas questões vão migrar. Sempre, ela vai, né, alocar em outra parada. Isso é fato. Então, quanto o emocional é importante, quanto o psicológico é importante, é o que faz toda a diferença. Porque é ali que nós conseguimos, pelo nosso mecanismo, mudar a forma de ver o mundo. Para não ser mais, eu sou estressada, eu sou raivosa, eu sou isso. Ah, você está. Você não é nada, você está, né? Um período, dependendo da situação. Agora, sempre o tempo inteiro, qual organismo suporta ser martelado o dia inteiro da mesma forma, com os mesmos pensamentos? Quem aguenta? Quem tem predisposição de diabetes na família, desde pequenininho toma Coca-Cola na mamadeira aos 6 meses de idade. E açúcar, vai ou não vai ter? No mínimo diabetes tipo 2, vai. Eu tenho na minha família hipertensos e como 1 quilo de sal por dia. Vai ou não vai? Vai. Eu sempre fui estressada, continuo sendo estressada, abri síndrome do pânico, agora eu tenho toque, agora eu tenho depressão reativa, e é tudo a mesma coisa. Você só está aprimorando o quadro, que é outro erro, na minha opinião, clássico.
Você começa a ir para ter um diagnóstico, começa. Aí você tem síndrome do pânico. Aí você vai com outros sintomas depois de 2 meses, fala, ó, você tem síndrome do pânico e fobia social. Aí você passa 6 meses, você vai de novo, olha só, você tem síndrome do pânico, você tem fobia social e você tem depressão. A pessoa vem para casa, no mínimo, com 10 diagnósticos. Ela tem tudo. E tenho a certeza absoluta. É todo o mesmo processo sendo aprimorado. São sintomas que vão sendo diferenciados do mesmo quadro neurótico, do mesmo quadro de transtorno de ansiedade, no caso de depressão reativa, e que você começa a colecionar CID-10. F44, F45, é assim. E pior, você se conforma com isso. Porque é bacana quando alguém dá nome para o que eu sinto. Muitas pessoas ficam extremamente confortáveis o fato de saber que ela é o F.41, porque afinal de contas alguém me está dizendo o quanto eu sofro. E olha só, tem até no livro de psiquiatria o que eu sinto. Agora, isso soluciona ou não soluciona? A única coisa para que isso serve, vou ser muito sincera com vocês, como eu sempre fui, para determinar as terapêuticas. Para que eu quero um diagnóstico? Eu quero um diagnóstico para eu escolher, junto aos profissionais, quais são os caminhos eu vou trilhar para minha autocura. Não é para condenar ninguém. É para condenar alguém? Não é para condenar. É para só, olha só, é a mesma coisa como qualquer outra doença orgânica. Para que eu quero saber que eu tenho pedra nos rins? Porque eu vou, após isso, né, eu vou estar fazendo exames para ver quais são as terapêuticas, qual a mudança alimentar que eu vou ter, se vai ser caso de cirurgia, assim por diante. Não é isso? Viviane, você é a Viviane de Natal, você é a Viviane nova. Por que não dá mais? Deixa eu só terminar aqui. A somatização, que é converter, né, nossos derivados psicológicos em sintomas corporais. Lembra que eu falei? Todo sintoma tem um porquê. Em muitos casos, nós somatizamos. Significa que eu vou pegar esse conteúdo todo psíquico, como eu não sei lidar, não sei bem o que é ainda, ele vem à tona através de sintomas. E eu começo a sintomatizar o meu organismo. Então eu vou ter dores em todos os lados, eu vou ter dores sempre, eu vou estar realmente comprometida, porque tudo isso tem causa, mas eu ainda não fui ver. Eu ainda não fui ver a causa de tudo isso. Né? Então eu vou terminar a nossa conversa nesse slide, esperando que tenha sido proveitoso para vocês, e foi um prazer também estar aqui com vocês, e estou aí aberta para as perguntas, caso eu possa estar auxiliando.